Amém. Meus irmãos, semana passada a gente falou aqui sobre a tentação, né? Que as tentações que Jesus passou e as tentações que a gente também passa. E essa semana eu passei por uma tentação. O pastor, quando me falou que iria viajar, eu já comecei a orar. Isso lá em fevereiro. Senhor, usa-me, sonda-me, tu conheces, né? E às vezes algumas mensagens, elas nascem de situações do dia a dia, né? De momentos ali do nosso devocional. E durante esse período, enquanto eu orava, o Senhor foi me entregando algumas mensagens e eu fui guardando, né? Falei, ó, o pastor vai viajar, já tem umas 9 mensagens lá guardadas, né? São 3 domingos só, dá para pregar 3 por domingo. E aí o Senhor, na semana passada, enquanto eu orava, não senti confirmação de que era para pregar sobre nenhuma das 9. Nessa semana, novamente, também não. Mas uma das tentações que na semana passada nós falamos, né, de Jesus, foi de confiar na palavra que sai da boca de Deus. E uma coisa que aconteceu essa semana, enquanto eu orava ali, pedindo para Deus a direção, ele me deu um texto. E foi convicto, assim, foi claro que ele me deu um texto para eu pregar. Mas ele não me deu uma mensagem. E eu fiquei a semana inteira meditando naquele texto. Semana inteira meditando naquele texto. E não vinha nenhuma mensagem, E aí aquela tentação de, eu tenho 9 guardadas aqui, Senhor, deixa eu usar uma dessas aqui. Mas a convicção de que não, é nesse texto. É nesse texto. Então meditava e orava, fazia jejum e nada, e não vinha. Até que eu orei e entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, amém. É esse texto. Então, qualquer coisa a gente chega lá e lê o texto e amém. É a palavra de Deus sendo pregada. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que ele queria testar e provar a minha dependência nele. Porque depois que eu fiz essa oração, tirei os meus medos de lado e confiei tudo nas mãos do Senhor, ele me entregou então a mensagem, né? Eu estava lá em casa tendo um tempo com o Senhor e ouvindo alguns louvores. E enquanto eu ouvia alguns louvores, começou a tocar um do Rodolfo Abrantes, que chama Joio ou Trigo. Esse louvor ele fala assim: quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? E foi daí então que nasceu o tema da mensagem de hoje. Pode colocar pra gente, Gu. E o texto que o Senhor me entregou, na verdade, tem essa parábola, né? Todos vocês sabem que existe uma parábola que está lá em Mateus 13, que fala sobre o joio e o trigo. E o texto que o Senhor tinha me dado era justamente o texto após essa parábola. Também é uma outra parábola que Jesus conta. Então eu comecei a orar ao Senhor e pedir, Senhor, fala o que o Senhor quer falar para essa igreja. E aí ele foi então me dando ali as conexões, foi me trazendo discernimento, me trazendo entendimento, e é o que eu quero passar hoje para vocês. Aguardem, pegue papel, caneta ou no bloco de notas do seu celular, anota, tá? E aguarda, que vai fazer sentido. Assim como aquelas pessoas, já vê esse exemplo, né? Quando estão fazendo um tapete, quem olha pela parte de trás não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Mas quando
o tapeceiro, eu acho que é esse nome, eu imagino, né? Ele vira ali então e mostra aquela obra de arte, aqueles tapetes egípcios, né? Aqueles tapetes lá do Oriente. Então, existe ali uma conexão. Amém? Abre lá para a gente, Gu. Tá em Mateus 13:44, o texto que eu quero ler com vocês. Meu irmão, põe na NAA, por gentileza. Opa. Pode manter nessa versão todos os textos. Leiam comigo, igreja. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quero começar a fazer com vocês uma análise desse texto, né? E a primeira parte que eu quero falar com vocês é essa aqui. O reino dos céus. Abre para mim Lucas 17, Gu, por gentileza. Vamos entender o que Jesus dizia quando foi interrogado pelos fariseus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Meus irmãos, até que aquela visão que João teve em Apocalipse 21, do verso 1 a 8, não precisa abrir, mas é a visão que João tem da Nova Jerusalém descendo dos céus. Até que essa visão se cumpra, em que o momento em que realmente a capital desse reino virá dos céus, e é por isso que fala, se a gente volta lá, Gu, por gentileza, no texto de Mateus, se a gente voltar lá, o texto fala, o reino dos céus. Já falei isso aqui outras vezes, né? Muitas vezes a gente acha que porque é o reino dos céus, a gente imagina que é algo lá, e não aqui. Mas a verdade é que o reino, o dos, é uma palavra que indica de onde vem, né? É o reino que vem dos céus. É o reino dos céus. Mas como Jesus disse, ele está aqui. Ele está dentro de nós. Então, chegará sim o tempo em que aquela visão de Apocalipse se cumprirá e a nova capital, a nova Jerusalém descerá dos céus e todos nós governaremos juntamente com Cristo. Amém? Chegará esse dia. Porém, o tempo em que vivemos, o reino dos céus, também não pode ser tratado como algo apenas do futuro. Tem muita gente que acha que ser cristão é só falar as palavras, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora vou continuar a minha vida aqui, vou vivendo, esperando o tempo em que eu vou morrer e ir para o céu, porque Jesus me fez uma promessa, eu aceitei a Jesus, então a pessoa, ela aceita, recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ela não é transformada. Ela não vive o reino. Quem vive o reino não vive segundo este mundo. Então, não é porque vivemos na Califórnia, onde a maconha é liberado, onde o aborto é liberado. Então se no país que eu vivo é liberado, então tá tudo bem, porque a Bíblia manda a gente seguir, né, obedecer às nossas autoridades. Então tá ali, tô dentro, né? Sim e não. Lembrem-se de Daniel na Babilônia, né? Eu obedeço a todas as autoridades e as leis terrenas até que alguma delas vá de encontro, choque com as leis do reino ao qual eu pertenço.
A Bíblia vai dizer que nós não somos aqui dessa terra. Porém, nós ainda estamos aqui nesta terra. Então essa mentalidade, ela tem que estar bem clara na sua vida. A partir do momento em que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a pertencer a um novo reino. É sim um reino espiritual. É sim um reino que não é visível aos olhos, porém é um reino que está dentro de nós. Amém? Tá claro até aqui? Na sequência, Jesus vai dizer lá em Mateus 13:11, se eu não me engano, Gu, deixa eu só confirmar o texto aqui. Isso, por favor. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então tem algo aqui nesse texto interessante da gente observar, né? Alguns compreendem a mensagem do reino. Alguns ouvem e compreendem. Outros apenas ouvem, mas não faz sentido. Para outros, a mensagem não entra. E a palavra de Deus vai dizer que isso se deve, nesse mesmo texto, na continuação, que isso se deve à dureza do coração. Devido à dureza do coração, a semente, e aí essa é uma parte do texto em que Jesus está contando a parábola do semeador. E aí os seus discípulos questionam, né? Por que você fala em parábolas, mestre? Então, Jesus explica exatamente isso. Porque a alguns é dado, é concedido, né, que compreendam a mensagem do reino e a outros não. E isso é devido à dureza de coração. Aos que ouvem a palavra, se a gente continuar ali naquela mesma parábola do semeador, ele vai falar de 4 tipos de terrenos. Já foi pregado algumas vezes isso aqui na nossa igreja, então não vou me estender. Mas Jesus fala de 4 tipos de terrenos que ele está fazendo um paralelo com os nossos corações. Um terreno que é considerado à beira do caminho, que é duro, e a semente ao cair ali, ela nem penetra a terra. Já logo vem o inimigo e arrebata a palavra dali. O segundo caso é a semente que cai num solo rochoso. É um solo em que não dá para ter profundidade. Então, a raiz até brota, mas logo ela não tem firmeza em si. Então, vem o vento, vem as tempestades e arranca. Jesus está se referindo, neste caso, às pessoas que... as perseguições por conta do evangelho, né? Às vezes você aceita Jesus e você começa a virar motivo de sarro para os seus amigos. Os seus amigos começam a olhar para você e acham que você é, nossa, que pessoa fundamentalista, nossa, que pessoa boba, né? Vive por uma fé. Eles acham que isso, por não conhecerem, eles acham que isso é uma fraqueza. Quando, na verdade, a fé em Cristo Jesus é a maior força que nós podemos ter. Amém? O terceiro caso, então, e é no terceiro e no quarto caso que nós iremos falar mais, o terceiro caso é das sementes que caem e elas brotam, porém em meio aos espinhos. E logo os espinhos as sufocam e elas então ficam infrutíferas. O que Jesus está dizendo com isso? São as pessoas que recebem a palavra, compreendem a palavra, mas elas vivem muito este mundo daqui. Estão sempre preocupadas. Não, porque eu tenho conta para pagar. Não, porque eu tenho que fazer isso. Não, porque fulano ficou doente. Não, porque eu estou doente. Não, porque Então, os problemas e as coisas deste mundo sufocam e ela não consegue viver e experimentar o reino dos céus. Por isso, como consequência desse sufoco e dessa vida dupla, vamos assim dizer,
ela não consegue frutificar. Ela se torna uma planta que fica ali, mas ela não gera frutos. E no último caso, é a terra boa, é a terra fértil, é aquela terra que recebe a semente, é aquela terra em que está fofa, está macia, pronta para receber a semente, pronta para que as raízes daquela semente rasguem a terra, se aprofundem, e então ela cresça. E aí ela vai ter raízes fortes, raízes firmes, que não será qualquer vento que irá derrubar, não será qualquer coisa, qualquer ação externa que irá enfraquecê-la. E por isso ela então frutifica. E Jesus aqui está se referindo justamente a esses que têm um coração quebrantado, a esses que têm um coração apto a receber a palavra. Amém? Próxima parte que eu quero falar com vocês, volta lá para Mateus 13:44. Então falamos aqui do reino dos céus. E esta parábola, ela está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E aí agora eu quero falar com vocês um pouco sobre o tesouro escondido no campo. Enquanto eu estudava essa palavra, meus irmãos, eu vi diversas interpretações acerca desse texto. E as mais comuns e mais tentadoras, porque dão as mensagens mais lindas, né? É você entender que o tesouro escondido é Cristo. Faz sentido, não faz? Cristo é o nosso maior tesouro. E isso é uma verdade. Mas ela, dentro deste contexto, ela não está adequada. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque quando nós entendemos aqui que Deus é o tesouro, né? E essas pessoas, esses estudiosos que interpretam dessa maneira que Jesus é o tesouro escondido no campo, eles entendem que o campo é a palavra de Deus e que Jesus sempre esteve ali no Antigo Testamento e até no ser revelado, né, até vir este mundo. E até aí tudo faz sentido, muito bem. O problema é que na continuação dessa mensagem, ela passa a perder o sentido. Porque se Jesus é o tesouro, o campo é a palavra, quem é o homem então? E aí alguns dizem que esse homem seria a igreja de Cristo, né? E tem outras definições também, mas essa que é uma das principais interpretações. Por que ela não faz sentido? Porque se nós somos o homem, a mensagem que esse texto está passando aqui é que então esse homem achou o tesouro e escondeu. O que isso quer dizer? Eu achei a Cristo, meu maior tesouro, mas eu escondi. Qual que é o sentido de eu esconder a Cristo? Eu falei, não, te achei, mas fica aí um pouquinho, eu vou lá resolver umas paradas na minha vida e depois eu volto aqui, aí a gente segue, né? E a Bíblia não nos ensina dessa forma. Lembra que temos que tomar um cuidado, falamos na semana passada aqui, de não pegar textos e retirá-los de contexto. Nós precisamos todos os textos analisar, estudar conforme a mensagem total da Bíblia. Então, a seguir aqui, vai dizer, então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Peraí, o campo é a palavra, o homem é a igreja. Então, a igreja, os santos, é deles que vem a ação para receber a Cristo, né? Não faz sentido com a mensagem da graça. Porque a Bíblia diz que quem pagou um alto preço para que eu e vocês pudéssemos estar aqui hoje foi o próprio Cristo. Então, eu prefiro ficar com a interpretação de Agostinho, que é um dos pais da igreja,
E ele interpreta que esse tesouro escondido no campo o tesouro, sim, é a igreja de Cristo, que é, sim, preciosa para o Senhor. A Bíblia diz que compara a igreja de Cristo como uma noiva, que o Senhor veio e entregou tudo que ele tinha. E aí a mensagem passa a fazer total sentido, porque Cristo abriu mão de toda a sua glória na eternidade para se fazer homem, viver entre nós, padecer como um homem, ser tentado em todas as coisas e aí sim pagar um alto preço para comprar este mundo. A Bíblia vai dizer em João 3,16, a igreja sabe, repita, vai, fala para mim, o que fala em João 3,16? Aleluia! Quem pagou o alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, o tesouro escondido. E o Senhor, então, ele encontra este tesouro e ele esconde novamente. A Bíblia vai dizer, deixa eu ver qual que é o texto aqui, Gu. João 17. Eu te passei esse? Por favor, então abre. Do 15 ao 21. Desculpa. Mas vai do 15 ao 18 agora. E Jesus, então, ele esconde novamente. Não peço que os tires do mundo, Pai. Lembra do texto? O tesouro é a igreja de Cristo. O campo onde estava escondido é o mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Uma coisa aqui, meus irmãos, muito importante. Nós estamos escondidos nesse mundo, mas nós já fomos encontrados por Ele. Aleluia. Pode prosseguir, Gu. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Meus irmãos, o Senhor nos manteve aqui nessa terra, mas Ele não só nos manteve aqui. Ele nos convidou, nos chamou para uma missão. Volta no texto, no verso 17 desse mesmo texto, Gu, por favor, acho que é o próximo, na verdade. Não, próximo. Você voltou no 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos enviou ao mundo. Não faz sentido. Uma vez eu estava conversando com um amigo e eu estava falando de Jesus para ele. E ele falou, mas eu acredito em Jesus, cara. E ele estava passando por uma luta muito grande. E aí eu entendi o que estava acontecendo na vida dele. Eu acredito em Jesus, mas eu só queria viver a minha vidinha, ir pro meu trabalho, ganhar o meu dinheiro, comprar minhas coisas, participar das atividades físicas, dos campeonatos que eu gosto. E aí eu entendi que
ele até recebeu, ouviu a mensagem, mas ele está vivendo em meio aos espinhos, porque o desejo dele está totalmente ligado apenas às coisas desse mundo. Se você quer continuar vivendo a sua vidinha, meu irmão, se você deseja apenas seguir fazendo aquilo que você quer, aquilo que você entende ser importante, meus irmãos, desculpa falar, mas está cheio de religião aí fora que pode te oferecer coisas melhor do que o evangelho. Está cheio de religiões onde realmente você leva o seu sacrifício e você ganha algo em troca. E ali é a sua vontade que comanda. Ali é o que você deseja. Você chega lá e fala, eu quero fazer uma amarração, eu quero que aquela pessoa se apaixone por mim. A pessoa vai te dizer, me traga isso, isso e isso e vamos oferecer um sacrifício. Meus irmãos, ali quem manda é você. Meus irmãos, em outras diversas religiões do mundo, a verdade é que em todas as religiões, exceto no cristianismo, quem manda é você. Porque em todas essas servem a ídolos, e ídolos sempre são menores, porque são criações da nossa cabeça. Então sempre cabem na nossa mentalidade. Eu consigo comandar aquele ídolo. Por mais que eu crio alguém muito forte na minha mente, eu sei como ele funciona, então eu consigo controlar. O evangelho de Cristo não é assim, meus irmãos. Nós fomos chamados para fazer parte de um reino maior. Um reino que está dentro de nós. Inclusive, o que eu disse para esse amigo é: tudo isso que você busca, no final, é o desejo de ter mais de Cristo na sua vida. A gente acha que eu vou buscar na minha vida um trabalho. A gente, quando é criança, vou voltar lá na infância. Quando é criança, a gente acha que, cara, tô apaixonado por aquela menininha e se eu não tiver ela, eu vou morrer. A gente acha que é o fim do mundo. E aí, às vezes, você até conquista aquela menininha e passa 2 meses, você já fala, nem lembro mais. Aí você tá crescendo ali, começa a vir a pressão externa do mundo, e o mundo começa a te falar, você precisa ser alguma coisa na sua vida, você precisa estudar. E aí você acha, se eu passar naquela prova, se eu entrar naquela escola, aí sim a minha vida vai ser top. E aí você conquista aquilo e não preenche nada. Você precisa de um novo desafio. E aí você começa, então, agora um emprego, né? Eu estou estudando, agora eu preciso ir para a minha área. E aí você persegue aquilo, gasta tempo da sua vida perseguindo aquilo, até que você alcança e, novamente, aquilo não preenche o vazio que está dentro de você. Aí você começa a achar que não, é um namorado, que eu preciso, uma namorada. Aí você começa a achar que não, agora eu preciso ir para o próximo passo, comprar uma casa para poder casar. E você vai conquistando essas coisas e nunca vai sendo preenchido. E sempre vai precisando de mais, sempre vai precisando de mais. Aí você, então, conquista todas essas coisas, casa, tem filhos. E aquele vazio dentro de você, e você fala, não. Aí você começa a olhar para o passado, onde foi que eu errei? Ah, eu devia ter ido por outro caminho. Meus irmãos, eu quero que vocês compreendam hoje a vida no reino de Deus. Eu quero que vocês compreendam que sim, se você viver segundo as tuas vontades, é muito possível, aliás, é mais possível que você chegue no fim da sua vida arrependido de muitas decisões que você tomou. Agora, se você submete a sua vida àquele que é o alfa e o ômega, aquele que te conhece, aquele que, como nós cantamos aqui, sonda-me e me conheces, quebranta meu coração e usa-me. Se você cantou essa canção com sinceridade, eu tenho
que te dizer que você escolheu os melhores, o melhor dos caminhos, não é os melhores. Amém? Tá claro até aqui? Deixa eu ver o quanto tá o tempo ali. E aí a próxima parte, volta lá em Mateus 13:44, Gu. A parte final desse texto diz: então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Nós já falamos aqui, meus irmãos, da alegria do Senhor, porque Ele nos ama. Então, Ele fez esse ato, Ele fez essa obra pela nossa vida, foi com transbordante alegria, por amor à igreja dele. E aí eu quero fazer só um parênteses aqui, porque nós estamos falando que Cristo morreu sim por mim e por você, mas nós lemos que para que nós nos tornemos um. Então a verdade é que Cristo morreu pela sua igreja. Não adianta nós queremos viver cada um a sua fé individualizada. Porque se nós não nos tornarmos um, como um é Jesus com o Pai, como Ele deseja que nós sejamos um para com Ele, meu irmão, essa é uma fé que estará muito frágil e será abalada facilmente. Amém? E aí, então, põe lá em Filipenses 2, do verso 5 ao 11, eu vou ler. Este homem, com transbordante alegria, entregou tudo o que tem e comprou o campo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, meus irmãos. Tenham entre vocês este modo de pensar, tá? Jesus realizou esse ato, mas ele também quer que a partir do momento que você se torna um com ele, você pense da mesma maneira. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo, perdão. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo, ele vendeu tudo que tinha, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, foi por amor, foi com transbordante alegria que ele abriu mão de tudo que tinha, de tudo que tem, para comprar um preço de sangue, para pagar um alto preço por este mundo. E também foi na fé, na confiança de que Deus é fiel e de que Deus é bom, que ele podia confiar no Pai, que o Pai já tinha um plano maior e melhor preparado para ele. E é por isso que hoje o nome dele é sobre todo nome. Amém? Eu quero finalizar com vocês fazendo aqui a ligação agora, né? Pegar esse tapete agora, terminar a costura dele para depois mostrar para vocês a ligação, porque eu dei o título da mensagem de Senhor, quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Né? E esse texto que a gente acabou de estudar, ele vem logo na sequência, após Jesus Cristo
despedir a multidão, ir para casa com os discípulos e explicar para eles essa parábola do joio. Então, o que eu quero me atentar aqui é que a primeira parábola que a gente falou do semeador, Jesus estava falando para a multidão. E ali ele estava dizendo, dentre aquela multidão, os que estariam ali, aqueles 4 tipos de terreno, né? Agora, Jesus, ele centraliza a mensagem para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que são seus seguidores, mas que em meio a eles havia um Judas. Em meio a eles, aos discípulos de Jesus, havia alguém que não tinha compreendido a mensagem e ainda queria viver segundo as suas ideias. Existem alguns estudiosos que, se você assistir The Chosen, inclusive, né, essa parte em que vai falar da traição de Judas, né, e essa atenção aqui é uma forma de interpretação, não é necessariamente a verdadeira, né, e é algo que a Bíblia deixa em aberto. Então, tudo bem, eles trabalharam ali com a criatividade deles. Mas eles colocaram Judas como um cara bem intencionado, até. Na cabeça dele, Jesus era o rei guerreiro que viria para ganhar de Roma, para libertar o povo de Roma. Então, essa é a construção que eles colocaram no The Chosen, tá? Que eu estou compartilhando com vocês. Então, eles colocaram ali como Judas tentando ajudar Jesus no ministério. Peraí, Jesus não está querendo pegar em armas, mas se eu expor ele ao risco, aí ele vai ter que se revelar e vai matar todo mundo e nós vamos ganhar essa guerra. Então, eles colocaram Judas com alguém que tem uma boa mentalidade, uma boa intenção, mas que não obedece à palavra que vem da boca de Deus. Então, meu irmão, entre a sua boa intenção e a vontade de Deus, escolha sempre a vontade de Deus. Amém? Então, agora, Jesus ali estava falando somente para os seus discípulos. Então, é como se ele contasse essa outra parábola focando apenas naqueles 2 últimos tipos de terreno. O que cresceu em meio aos espinhos, que até brotou e viveu a sua vida ali junto, só que por conta do sufocamento das coisas deste mundo, não deu frutos. Então Jesus compartilha essa parábola falando sobre o joio e o trigo. E aí eu quero falar com vocês aqui algumas características. Eu não sei se vocês já viram. Volta naquela imagem lá, meu irmão. Tá desfocado, mas aqui é uma imagem que há no campo o joio e o trigo. E eles são muito parecidos, meus irmãos. Nessa parábola que Jesus conta, os servos daquele senhor, né? A parábola é a seguinte: um homem, ele plantou trigo no seu campo, e enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou o joio em meio àquela plantação. E aí os servos então perguntam: você quer que nós arranquemos o joio? E Jesus diz: não. No momento certo, se você tentar arrancar agora, pode ser que você acabe arrancando também trigo junto. No momento certo, os meus anjos farão essa separação. Então, Jesus, quando vai explicar essa parábola ali para os discípulos, ele está demonstrando que há muita similaridade entre aqueles que são do reino e aqueles que não são. Muitas vezes eles estão em meio a nós. Há joio em meio a nós. E é por isso que eu fiquei com esse questionamento, orando ao Senhor e falando: Senhor, quem sou eu? Joio ou trigo?
Eu sou mais um impostor ou eu sou seu amigo? E essa oração ficou ali ressoando na minha mente. Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu? E é uma oração que eu te convido a fazer, a se perguntar, a perguntar a Deus, Senhor, quem sou eu? Porque eu tenho vivido aqui em meio, mas ainda assim eu posso ser um joio. E aí eu quero apresentar para vocês algumas características dessas duas plantas que tornam possível diferenciá-las. E aqui com muito temor, meu irmão. Não olhe para o seu lado agora. Não olhe o cisco que está no olho do seu irmão enquanto você tem uma trave nos seus olhos. Agora com muito temor, meu irmão. Olha para dentro de si. Conversa com o Pai. É o momento de você falar com Ele e compreender tudo aquilo que você tem vivido na sua vida. A primeira característica que só é possível ver quando eles atingem a maturidade é a mudança de cor. O joio, ele permanece verde. Mas o trigo, ele ganha um aspecto dourado. É isso que faz ele brilhar quando reflete a luz do sol. Então, na minha e na sua vida, o Senhor nos convida para sermos luz deste mundo, para refletirmos a glória dele aqui nessa terra. Quero que você olhe para você e com essa analogia, a cor que você tem, ela é dourada e reluzente ou ela é esverdeada, acinzentada, que apaga o brilho de Deus? Aquilo que você tem vivido tem resplandecido a glória de Deus? Tem refletido a glória de Deus em meio a este mundo? Ou tem vivido apenas a sua vontade e a vontade de Deus está colocada em segundo plano? A segunda característica é a rigidez. Também no momento da maturidade, o trigo, ele frutifica. E por isso o peso do fruto que ele carrega faz com que as suas folhas enverguem. Ele se torna mais maleável. Ele se curva facilmente. Por outro lado, o trigo, o joio que é vazio, ele permanece rígido. Ele permanece em riste. E por muitas vezes, meus irmãos, por não compreender este amor de Cristo, compreendido na mensagem do Evangelho, nós achamos que a salvação ela será por obras, e aí nós nos tornamos religiosos. Nós começamos a agir, e não somente para nós, nós começamos a olhar para o outro também, e apontar o dedo e criticar aqueles que não fazem. E aí eu me lembrei da passagem em que Maria está aos pés de Jesus, curvada. Ela quebra aquele vaso de alabastro, aquele perfume de nardo puro. Era algo que naquela época, meus irmãos, representava o salário de anos de trabalho. E ela quebra e joga sobre os pés de Jesus e começa a secar com seus próprios cabelos. Um coração quebrantado, um coração rendido, um coração convertido ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, Judas vê aquilo e fala: Senhor, esse perfume é muito caro.
nós poderíamos vendê-lo e alimentar os pobres. A religiosidade, meus irmãos, ela sempre tem um ar de pureza, ela sempre tem um ar de superioridade, de olha, a minha forma é melhor. Então, compreenda que o Senhor, com alegria, te enxerga como um tesouro, enxerga a igreja dele como um tesouro e se entregou por mim e por você. Porque, meus irmãos, já compartilhei com vocês, no passado eu cresci na igreja e eu já tentei me firmar na igreja e eu não conhecia o amor de Cristo. Eu conhecia a palavra e as leis, mas eu não tinha a revelação. Então, assim como aqueles que ouviram, mas não compreenderam a palavra. E ali eu vivia num esforço solitário, tentando, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer aquilo outro. E eu ficava períodos da vida. Só que quando eu caía, eu não sabia para onde correr. Eu me sentia como Adão e Eva, e eu corria do Senhor. E aí eu falava, tá vendo, eu não sou capaz, isso aqui é impossível. Eu me tornava amargurado. Porque se eu estou pagando esse preço, você também tem que pagar. Não vem falar que você é da mesma igreja que eu, não vem me falar que você vai para o mesmo céu que eu, sendo que você não paga esse preço. E a verdade é que, como eu disse, o joio e o trigo são muito parecidos. Porque quando nós conhecemos o amor de Cristo, nós também nos santificamos, nós também nos purificamos. Então eu não estou dizendo aqui que por conta de você não pode ser religioso, então você tem que viver fazendo tudo o que você quer. Não, já falei aqui, você tem que se submeter à vontade do Senhor. Mas é com amor. A gente reconhece o amor de Cristo e a gente vive a palavra com amor. Por isso, nós nos tornamos mais fácil de se curvar. E quando nós vemos um irmão caído, ao invés de apontar o dedo e falar, você está em pecado, meu irmão. Sai da minha igreja porque você está sujando o nome de Jesus Cristo. Nós nos curvamos e falamos, eu já passei por isso que você está passando. Mas o Senhor, o Evangelho de Cristo é poder para curar, é poder para salvar, é poder para libertar e é poder para transformar. Então confie na palavra do Senhor, meu irmão, com amor. Grupo de louvor, se quiser, pode ir vindo. E eu quero finalizar com a última característica. A última característica que diferencia os dois são os frutos. Lembra que nós falamos lá da parábola do semeador, aqueles dois últimos? Que o que cresce em meio aos espinhos é sufocado e não frutifica. Por outro lado, aquele que cresce em terra boa, ele frutifica a 100, a 30, a 60 e a 100 por 1. E quem conheceu, meus irmãos, o amor de Cristo, é muito natural que você se torne um proclamador da mensagem. Quando você experimenta este amor que te acolhe, que te abraça, que te liberta, que te transforma, que te salva, meus irmãos, você sabe que essa fonte é inesgotável? Eu tenho que contar para todo mundo. São os vendedores da Rinodê do reino. Nós começamos a proclamar esse amor para
todo mundo. Nós não guardamos, não retemos para nós mesmos, a não ser que você não tenha plena convicção de que esta mensagem realmente seja poderosa para curar. Então, se você não tem experimentado dessa transformação na sua vida, por estar muito preocupado com as coisas deste mundo, não tem experimentado o que é viver no reino do teu Pai, não tem experimentado o que é estar junto ao Deus Pai, reconciliados na presença de Deus. A mensagem do Evangelho nos aproxima de Deus. Então, se você realmente experimentou, se você ouviu, se você compreendeu, é natural que você frutifique. Quando você orar ao Senhor, quem sou eu, joio ou trigo? Mais um impostor querendo me apropriar da igreja, dos serviços que ela pode me oferecer, querendo me apropriar do poder de Deus para um uso particular. Eu quero que Deus resolva todos os meus problemas, porque eu quero continuar na minha vidinha. Então eu quero só que Deus me abra uma porta de emprego para que eu possa pagar minhas contas. Eu não estou pedindo para Deus pagar minhas contas, eu estou pedindo para que Deus me arrume uma porta de emprego para que eu pague as contas. Mas eu não estou pedindo nada demais, eu só quero seguir na minha vidinha. Meus irmãos, ou você vive no reino, ou você vive nesta terra. A Bíblia diz que aqueles que tentam ganhar a vida, já a perderam. Mas aqueles que perdem a sua vida por Cristo, estes sim receberão a vida eterna. Aleluia.